Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Eu sou Edmeia Rangel, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vocês já pararam para pensar que a nossa mente, ela precisa talvez de mais ou igual tempo para se recuperar de um transtorno, de uma doença, de um problema que nós estamos passando, superando? Nós não costumamos ver uma pessoa apressando uma pessoa que está com o pé engessado, com a perna quebrada, fazendo de uso de muletas temporariamente, a se recuperar rapidamente. Nós não vemos as pessoas questionando essas mesmas pessoas de que elas não precisam de suporte, que elas não precisam de ajuda para solucionar os seus problemas do dia a dia, a resolver as suas tarefas. Ninguém questiona que essa pessoa que está com o pé engessado, com a perna quebrada, esteja com as suas limitações mais necessárias para serem acolhidas, ajudadas, que elas precisam estar desempenhando as suas funções de forma mais lenta, com menos exigência, respeitando o tempo em que elas são capazes de resolver as suas tarefas. Nós não vemos ninguém questionando ou apressando pessoas que apresentam esse tipo de limitação, por exemplo. Mas nós vemos as pessoas com transtornos mentais sendo pressionadas e desafiadas a se recuperarem com muita rapidez. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão comprometidas com algum transtorno, estão limitadas de exercer a sua função, de atuar com eficiência. E aí essas pessoas muitas vezes elas são direcionadas para tratamentos farmacológicos, psicoterapia, são afastadas por um tempo de suas funções, recebem férias, e aí as pessoas se veem no direito de começar a pressioná-las para que elas estejam retomando as suas atividades. É importante que nós paramos e refletimos que, embora uma pessoa esteja passando por alguma dificuldade, que ela esteja vivenciando um transtorno mental, ela não tem um prazo determinado para se curar. Muitas vezes, esse indivíduo vai precisar de mais tempo do que outro. Nós funcionamos de forma diferente, nós reagimos aos tratamentos de forma diferente, porque somos pessoas únicas, somos pessoas singulares, então ninguém se recupera de uma doença física ou mental no mesmo tempo. Então, embora esse sujeito esteja sendo assistido por um tratamento farmacológico, pelo psicólogo, que ele tenha tido um período de descanso, isso não define que ele será curado imediatamente daquelas impossibilidades que ele está vivenciando. Nós dizemos que o luto, ele é individual, ele não tem um prazo determinado para o enlutado superar aquela perda. Nós podemos dizer a mesma coisa para uma pessoa que esteja vivenciando um transtorno mental.
Então, mesmo que esse sujeito esteja sendo assistido com todas as possibilidades que ele tem, ainda assim, nós não podemos determinar o prazo que ele vá se sentir totalmente disposto e pronto para estar retomando as suas atividades. Assim como o nosso corpo físico precisa de um tempo para se recuperar de uma fratura, de uma queimadura ou de qualquer outro problema, a nossa mente também precisa de um tempo para se recuperar. Nós reagimos aos tratamentos de forma diferentes. Então, pode ser que para um seja mais rápido do que para o outro. E é importante que nós sabemos também que esse processo, esse período em que essa pessoa se encontra sendo tratada, ela precisa de muita paciência, de muito acolhimento, respeito, porque pode ser um processo demorado, um processo doloroso, tanto para o sujeito quanto para os familiares. Então, se nós estivermos o tempo todo cobrando, exigindo, acreditando que essa pessoa já esteja pronta para retomar as suas atividades, nós podemos dificultar essa recuperação. Nós podemos acelerar um retorno e essa pessoa, ao invés de retomar as suas atividades se sentindo mais seguro, com mais autonomia, ela pode ter uma recaída e essa recuperação se tornar cada vez mais difícil. Então, que nós possamos ter mais empatia com aqueles que estão à nossa volta, aqueles que fazem parte, talvez, do mesmo ambiente de trabalho. É claro que todas as funções são necessárias, todas as pessoas naquele ambiente de trabalho, elas são necessárias, mas nós precisamos reconhecer que talvez aquele colega que soma conosco no dia a dia, ele não tem possibilidade de estar naquele momento. E talvez nós nos sentimos um pouco sobrecarregado, mas nós precisamos entender que ele não se encontra apto naquele momento para estar exercendo suas funções, para estar contribuindo, colaborando conosco. Então, que nós sejamos mais passivos, mais compreensivos, mais acolhedores no momento que aquele amigo, aquele colega de trabalho, aquele membro familiar não pode estar desempenhando a sua função como nós e ele próprio gostaria. Que você possa refletir o quanto você está sendo acolhedor com aquelas pessoas que se encontram vulneráveis em um momento de sua vida, porque nós também estamos sujeitos a nos tornar vulneráveis em algum momento de nossas vidas. E como nós gostaríamos de ser tratados, e como nós gostaríamos de ser respeitados e acolhidos por aqueles que estão à nossa volta. Um abraço carinhoso e boas reflexões.